De volta com o Educador Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho de saúde e de longevidade aqui na companhia da doutora Márcia Tassinari. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, a gente poder conversar, bater um papo nesse assunto da longevidade. Acho bacana. A gente está vivendo mais, mas a gente tem que tomar cuidado com a questão de viver com qualidade, né? Então a gente precisa estar atento com isso. Estamos vivendo mais, o que a gente pode fazer para viver com qualidade? Para não ter as doenças que aparecem com muita idade, que principalmente demência, Alzheimer, as doenças metabólicas, então as doenças osteomusculares, dificuldade depois de deambulação. Então a gente precisa ter alguns cuidados que a gente já precisa pensar. Então se a gente vai falar de longevidade, a gente não tem que atingir só o público que já é idoso, a gente tem que pensar nisso desde jovem. E aí que está o grande erro, né? Porque quando as pessoas resolvem pensar é porque o problema já está instalado. Exatamente. Então a gente sabe que tem aumentado a nossa sobrevida eu estava lendo um artigo muito interessante. O que os médicos devem recomendar para quem está nascendo agora, em 2020? Porque provavelmente essas pessoas que estão nascendo agora, a projeção é que vai viver até os 100 anos. Principalmente nos países desenvolvidos, né? Mas se a gente for olhar a nossa taxa de sobrevida do brasileiro, ela é mais parecida com os países bem desenvolvidos do que os subdesenvolvidos. Então a gente tem uma taxa boa, só que a gente tem uma média, né? Porque se a gente for olhar sobrevida nos estados do Sul e Sudeste é maior do que no Nordeste. Perfeito, né? O Brasil tem uma desigualdade nessa distribuição também de sobrevida e de qualidade de vida, dependendo do estado ou município que você observa. Mas também tem uma questão muito da cultura local, e aí a gente percebe também como essa questão, né, da longevidade com qualidade é refletida nos atos da rotina, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em alimentação no mundo, né, a gente tem áreas com dietas específicas que auxiliam nessa qualidade de longevidade. Sim, a gente tem que pensar, quando a gente fala em longevidade, a gente tem que pensar na parte nutricional, a gente tem que pensar na parte de atividade física, mas uma coisa que a gente tem sido estudado muito agora é a questão da convivência social. Então, a gente vê que pessoas, por exemplo, a nossa cidade, que é uma cidade pequena, a gente consegue ter uma convivência social melhor do que cidades grandes que têm muita periferia. Então, mesmo estando no estado de São Paulo, mesmo estando numa região desenvolvida, o tamanho da cidade influencia nessa questão que a gente tem visto hoje, longevidade, qualidade de vida, a questão das convivências, do seu vínculo social, com quem você se relaciona, a comunidade, os amigos, familiares, qual é a qualidade das suas relações. Isso, os médicos devem abordar, sabe? A gente fica pensando só muito no científico, mas eu acho que a gente precisa trazer isso para o consultório. Porque às vezes a pessoa tem um problema de saúde que é a consequência de um problema que ela está vivenciando, que ela não consegue resolver hoje. Vamos linkar as coisas. Uma pessoa de 60 anos, geralmente ela está tendo que cuidar de um idoso de 90 anos. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente precisa chegar aos 90 melhor para estar mais autossuficiente. Isso tanto para o bem-estar da pessoa, como para a comunidade, para a questão de custos financeiros, para o Estado. Então, a gente tem que começar a olhar com o olhar de que nós estamos vivendo mais. Aí, voltando nessa questão do 60 anos, a pessoa está numa situação extremamente ativa, mas ela tem que cuidar de uma outra pessoa de 90. Então, a gente tem que pensar em chegar aos 90 melhor, mais independente, a cabeça funcionando bem, né? E é interessante pensar isso, porque muitas vezes a gente vê só o discurso da longevidade, mas sem qualidade, né? Tem que andar passo a passo. Eu acho que aí é a grande questão, porque se você for ver dados, estamos vivendo mais, mas com que qualidade de vida? Aí quando a gente fala em qualidade de vida, a gente tem que pensar em 3 pilares. A gente tem que pensar na nutrição, na atividade física e nas relações sociais. Que essa relação social é o que eu já falei, pode ser, a pessoa pode ter um apoio na questão da religião, ela pode ter um apoio na comunidade, ela pode ter um apoio com os amigos ou com os familiares.
Isso é muito importante, é isso que eu queria trazer, assim, além de uma alimentação saudável, atividade física, relações sociais. E a Gilmara coloca uma questão interessante aqui, né? Cada vez mais a gente ouve falar em tratamentos e em cura, né, do Alzheimer, mas se fala pouco, né, na questão do preventivo, né? Então, mas a gente tem essa questão do Alzheimer, tem alguns estudos mostrando que as pessoas mais ativas fisicamente evitam Alzheimer por algumas substâncias que são liberadas durante a atividade física pelo músculo. A gente sempre soube, né, que a atividade física ajuda. Outra coisa, a gente já sabe... Mente sã e corpo são, né? Manter a mente também trabalhando. Então, fazer palavras cruzadas, aprender um novo idioma, porque você faz conexões novas no cérebro. Então, a gente não pode deixar isso se perder. E a gente, assim, a gente vê, tem pessoas, às vezes com 50 anos, falam, vou fazer uma nova faculdade. A pessoa tem capacidade, às vezes fica aí acomodado. Então, em prevenção de Alzheimer, além de alimentação, atividade física e atividade intelectual. Perfeito. Seria o conjunto do preventivo. Sim. Né? Sim. E a gente observa, né, até recentemente a gente estava conversando sobre isso no programa, né, antigamente aquela questão da aposentadoria, né, que é o sujeito fazia o seu ciclo profissional, normalmente num emprego só, numa única rotina, né, terminava esse ciclo, se aposentava e se via também, né, que a qualidade, o período de sobrevida era muito pequeno. Né? E até a gente tinha um paradoxo que era o presente de aposentadoria, que era um relógio, né? Ou seja, quando a pessoa não tem mais responsabilidade de controlar tempo, entregam um relógio para ela, né? Que é um absurdo aí, né? Quando a gente pensa nisso. Mas exatamente por isso, né? Porque acreditava-se na aposentadoria como um cancelamento de atividades. Né? Ou de atividade só de lazer, que até é isso, né? O sujeito ia, pegava 6 meses, criava uma rotina de lazer, viajava e depois... Né? Então, essa é uma proposta que tem que ser pensada, essa é uma proposta que tem que ser pensada porque você vai viver mais tempo, então assim, depois de uma aposentadoria, vamos aproveitar a vida com uma outra atividade e as pessoas que vivem melhor com idade são pessoas que têm propósitos. Então, essa questão do propósito é muito interessante. É que seja um segundo objetivo na sua vida ou que você resolva não se aposentar e continue naquele trabalho que você tem, talvez até numa proposta diferente, que você não depende tanto da questão financeira, mas a questão de manter-se ocupado com um propósito, com um objetivo, vai trazer menos doenças mentais, menos depressão, menos demência. Vai manter a pessoa em equilíbrio melhor, qualidade de vida. Então é isso, né? Até de pensar nessa rotina pós-aposentadoria, de criar uma rotina ativa, de ter essa dinâmica. E muitas vezes nós erramos em casa com os nossos idosos, né? De começar a fazer tudo por eles, né? A retirar já as atividades de rotina, né? E isso não é bom, né? Olha, por mais dificuldade que se tenha, né, em determinada idade de mobilidade, olha, mas... né, deixa pelo menos lavar um copo, né, deixa fazer as atividades que são possíveis. Essa recomendação, assim, se a pessoa não está se colocando em risco, porque precisa de uma avaliação, assim, a pessoa está muito esquecida, corre o risco de deixar uma panela com o fogo aceso. Agora, se não é este o caso, a gente não deve tirar... Exatamente como você está falando. Agora, é claro, a pessoa vai fazer uma limpeza em casa, se ela já tem uma certa idade, já tem uma fragilidade óssea, muscular, não vai ficar subindo em escada alta, mas fazer a rotina do dia a dia é necessário. A pessoa precisa se sentir útil e precisa manter o corpo ativo. Então, a gente realmente, esse cuidado, a gente não deve tirar as atividades. E às vezes a pessoa passou por um momento, o idoso passou por um momento que ele não estava bem, mas a gente tem que tentar recolocá-lo nas atividades do dia a dia. E é fundamental, né, criar esse laço de atividades, e a gente percebe e se vê nitidamente essa questão, né, quando existe atividade e quando não existe, né, até com as diferenças de idade também, né, você vê idosos muito longevos que se mantêm ativos e que parecem ser mais jovens do que outros, né, que pararam tudo. Você pode perceber que aquele idoso, às vezes ele vai começar a tomar conta de um netinho.
O fato dele ter um propósito, dele ter um objetivo, faz com que ele ganhe anos de vida e com qualidade, com mais motivação. Porque você se sentir inútil é péssimo, né? Então, assim, manter-se útil é importante. A Amanda coloca um negócio interessante, né? Como é que estão as pesquisas no uso da tecnologia agora com os idosos? Isso ajuda, fortalece? Esses dias eu estava lendo que essa questão do social, né, que a gente está falando de interagir, mesmo que a interação seja através de mídia social, isso ajuda. Outra coisa, a gente tem um desafio de fazer com que essas pessoas aprendam a lidar com a tecnologia. E aí a pessoa está aprendendo, foi fazer um curso, aprendeu a usar o computador, aprendeu a usar o celular, ela está melhorando as conexões cerebrais. Então, como que está o uso da tecnologia nisso? É bom, só que a gente tem que saber que dentro da tecnologia você tem coisas boas e coisas ruins, né? Então, assim, o tempo de interação, porque as famílias hoje em dia estão deixando de ter a convivência por causa do celular. Então tá só o vozinho lá tá sem o celular, vamos dar um celular na mão dele. Eu acho que a gente só tem que ter esse cuidado, mas a tecnologia, ela sempre vem para ajudar. Então, eu estava lendo sobre essa questão de interações sociais, mesmo que seja pela internet. Por exemplo, você tem um determinado meio de comunicação que você consegue falar com seus amigos de antigamente, que você une com um grupo que você... Então, você se sente pertencendo a um grupo. Por exemplo, você está lá no WhatsApp, mas você está pertencendo a um grupo... Só que isso não substitui as relações humanas, a gente tem que ter esse cuidado. Sem dúvida. Então, assim, agora, outro dia eu vi, a tecnologia está vindo para ajudar a gente, né? Essa questão de aparelhos auditivos, isso está evoluindo muito. O que eu achei, ainda não são maravilhosos, mas eu achei interessante, eles estão fazendo um aparelho auditivo que junto ele é tradutor de línguas. Então aumenta ainda mais essa interação e essa possibilidade. Né? Então assim, porque hoje as pessoas viajam mais e tal, mas a tecnologia, o que está trazendo? Melhoras, não tenha dúvida. Desde que bem usado. Sim. Né? O Pedro colocando uma questão aqui, né? Essas doenças associadas ao idoso no futuro, né? Tem um índice maior de doenças físicas ou as mentais, né? E como entender esse aumento tão considerado das doenças mentais das maiores idades, né? Tem a ver com alimentação, estilo de vida, ou é porque, né, com mais pessoas chegando, o quadro das doenças aparecem mais? Nós temos aí, fatores genéticos, porque as doenças mentais, a depressão, o Alzheimer, as demências, elas têm uma característica genética, e só que a gente pode modificar com os fatores ambientais também. Então, a gente tem o álcool causando também as doenças mentais, se for em excesso. A gente tem o fator alimentação e o fator atividade física. Seriam preventivos. Então, assim, a gente tem uma determinação genética em média de 30% para as doenças mentais. E o restante a gente pode atribuir ao fator ambiental. Então, a gente sabe que a pessoa que mantém-se ativa durante a vida, atividade física, ela vai ter menos chance de ter Alzheimer ou outros tipos de demência. E é interessante pensar nisso, né? Lógico que a gente tem um índice maior de doenças ligadas à idade, porque a gente tem mais pessoas chegando, né, a esse padrão. É igual quando se fala em questões oncológicas, né? Aumentou porque a gente sabe disso, né? Muitos oncologistas falam que a pessoa não chegou a desenvolver um tumor porque não chegou na idade. Né? Sim. Mas os tumores também, os cânceres também tem uma questão genética importante, mais o fator ambiental, né? Isso, então a idade é um fator aí. Mas a gente acaba vendo isso, né? Um aumento na consolidação de algumas enfermidades pelo tempo. Porque antes não teve tempo de desenvolver, né? Exatamente. Mas que é claro que se a gente toma as medidas preventivas, a gente vai adiar ainda mais o aparecimento de qualquer ação. E se essa prevenção é constante, né? Quando a gente trata das doenças mentais é isso, né? Mudar o exercício cerebral, a gente pode falar nesse sentido, né? Olha, ajuda nas novas conexões. Quando a gente fica fazendo a mesma coisa, você não tem estímulo. Você não faz uma academia cerebral aí, né? Então tem uma constância disso, olha, eu vou fazer um novo curso, vou fazer um outro tipo de atividade física que também vai mudar a dinâmica cerebral. Então tudo isso ajuda. Talvez seja isso que a gente tem que pensar agora e já colocar para os que estão nascendo agora, para as nossas crianças. Não tenha pressa, porque você vai ter uma vida longa para você desenvolver tudo. Então assim, a gente tem que ser produtivo em todos os momentos da vida.
Então, assim, eu acho que mudou aquela visão. Você vai escolher a sua profissão na época de adolescência, você vai escolher aquilo, você vai ter uma vida longa pela frente. Talvez você vai poder depois escolher uma segunda opção. E a gente não pode parar de deixar o cérebro ocupado. Né? E está se reinventando, isso faz parte da qualidade de vida. Sem dúvida. Se interessar, se motivar. E eu vejo muita questão, e eu percebo alguns idosos fazendo isso, olha, aquelas coisas que durante a vida eu queria fazer que eu não consegui, né? Olha, não sei nadar, vamos aprender a nadar. Sim, isso né? é bacana. Você já viu outra coisa também? Quando você ajuda o outro, você melhora, e você melhora a parte cerebral também. Então, nessas casas de vivência, a gente estava até falando sobre isso, em cidades grandes isso é mais comum. Só que nós aqui no Brasil, em geral, nós estamos atrasados nisso, nessa questão de você colocar idosos convivendo juntos. Tinha o nome antigo de asilo, né? Aí a gente tem até um julgamento da sociedade, mas vou pôr ele lá num asilo. O que a gente tem na literatura mostrando? Os países mais desenvolvidos, eles já têm mais esses centros de vivência. Então você coloca um idoso que estava começando a desenvolver um grau de demência e dentro daquele espaço que ele vai ajudar outros também, ele passa a estar melhor. Pelo fato de você poder conviver com pessoas da mesma idade ou das mesmas situações, e o fato de você ajudar o outro. Agora, essa questão do trabalho voluntário também a gente sabe, né? Que a pessoa que começa a fazer um trabalho voluntário, ela acaba tendo uma melhor qualidade de vida. Sem dúvida. E se percebe isso, né? Por exemplo, se tem essa coisa dos condomínios para idosos muito comuns no primeiro mundo, né? Sim. Que a pessoa, alguns mudam inclusive de cidade, de estado. Sim. Né? E eu acho que a gente precisa olhar isso com um julgamento diferente. Porque muitas vezes para o idoso vai ser bom, a família fica com medo, mas a pessoa depois ela fala assim, nossa, eu gosto de viver aqui. Porque eu tenho convivência, só que assim, não é a casa de vivência de depósito, é um lugar onde você vai ter um trabalho de terapeuta ocupacional, um trabalho com dança, com música, onde seja um lugar de artesanato, um lugar de convivência. Fabiola coloca uma questão interessante também de uma matéria que saiu na Inglaterra, que eles estão fazendo centros que juntam, né, ou centro-dia, ou o que a gente chama de asilos, com idosos e creches. São espaços semi-compartilhados e que os resultados têm sido maravilhosos. É o que eu tinha falado sobre aquele idoso que tem um netinho para cuidar, né? É a questão de você se sentir útil e olha que bacana essa interação. Depois eu até vou procurar saber mais sobre isso. Achei bacana, porque realmente você interage, você põe uma função para as pessoas, a criança vai ter companhia, porque muitas vezes esse idoso, ele tem condições de ser um cuidador, né? E ele está em casa sozinho, só que eles têm uma cultura mais dessa questão de conviverem juntos, num ambiente que aqui a gente chamaria de asilo e acharia ruim, né? E provavelmente esse lugar deve ser uma coisa que passa o dia e volta para casa. Isso, nos dois casos. Isso é bem bacana. A Regina colocando aqui, né, que hoje em dia se vê muitos idosos de 60 anos cuidando de outros de 90, né? Com a questão da aposentadoria dificultada agora, né, e cada vez mais distante, tudo torna-se mais difícil. Portanto, é muito importante que os idosos passem a se cuidar mais, mantenham a saúde, pois agora em diante ficará cada vez mais difícil dos filhos cuidarem dos seus pais. Eu acho isso bacana, eu acho que esse é o objetivo, é a gente ficar mais independente, a gente chegar com uma idade avançada mais bem. E vou te falar uma coisa, viu, Luciano? Agora me ocorreu uma situação. Chegou uma paciente, era no final do dia, eu olhei lá na fichinha, 85 anos. Falei, nossa, deixa eu respirar, paciência, porque vai demorar e a gente precisa dar atenção. Quando vem, entrou uma senhora, ótima, sentou e falou assim, eu vim aqui para fazer uns exames só de prevenção. Moro sozinha. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar também. Nós estamos falando dessa situação do de 90 que precisa de cuidados, mas nós estamos começando a chegar melhor. E aí, o que a gente precisa ver? Essa questão de tenho condições de estar ali sozinho, mas a gente precisa do convívio social.
Que isso vai trazer cada vez melhora. E a questão da prevenção. O que a gente precisa fazer para prevenir? Se você chegou nos 80 bem, nos 85 bem, você passou pelaquela faixa daquelas doenças cardiovascular, que é o infarto, que é o AVC, que tem uma incidência maior depois dos 60, 70. Então, se chegou nos 85 bem, provavelmente você vai chegar até os 100. Voltando num assunto que falou também da questão da mobilidade, da parte muscular e óssea, a gente tem que ter o estímulo da atividade física para a gente não ficar numa cama. Porque depois tem pessoas que estão com a cabeça boa, mas tem os distúrbios osteomusculares. Articulação. Então, a melhor coisa de prevenção nessa área é manter-se ativo sem excesso de atividade física, porque o excesso de atividade física também causa problema. Ou atividades de muito impacto também causam problemas. Né? E eu acho que a palavra-chave sempre é equilíbrio, né? Uma coisa que a gente fala pouco, né? Ter uma vida equilibrada, né? Isso ajuda muito na questão da longevidade, e a gente percebe isso, né? Países que têm cidadãos que vão a idades muito mais avançadas, você percebe essa questão do equilíbrio muito grande na rotina, desde a alimentação, a rotinas. As comunidades mais longevas são comunidades que vivem longe. Isso são estudos que mostram. Por exemplo, tem uma ilha no Japão onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Além de ter a questão genética, são pessoas que não dependem da indústria, porque eles produzem a própria comida, eles plantam e eles continuam fazendo isso até com muita idade. Então ele tem atividade física diária, não é que vai na academia, né? Mas não passou a ser sedentário e ficar só na televisão. Sem dúvida. Eu vi uma matéria também com esse perfil, mas com mulheres pescadoras. Olha, Japão, interessante. Né? Os maridos morreram na guerra, elas assumiram o trabalho e aquela pesca de mergulho, né? Então você tem senhoras de 85 anos que mergulham, pescam, né, o seu peixinho, né? E aí você vê a saúde e a qualidade, você não fala que tem essa faixa etária nunca. Né? Então, assim, só para arrematar essa questão dos 60 anos que está cuidando de 90, a gente tem que pensar que nós precisamos chegar nos 90 melhor e mais independente. Isso pensando tanto a família sozinha, como pensando na questão do Estado também. Como é que a gente vai suportar isso, né? Sem a gente dúvida. tem que chegar melhor mesmo. Sem dúvida. Queria entrar num tema, a gente está falando dessa questão do cumulativo, né? Mas uma coisa que não tem chegado cada vez antes da terceira idade, né? Que é o diabetes, né? E que acaba sendo um limitador de longevidade. Sim, acho importante. Vamos falar desse assunto. As doenças metabólicas, né, como é o diabetes, ela te leva ao risco maior de ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma doença renal, de ter uma doença ocular. Então, diminui muito a qualidade de vida e diminui o tempo de vida. Só que hoje nós estamos vendo que a gente tem conseguido. Vamos por etapas. A pessoa já fez um diagnóstico de diabetes. Hoje nós temos condições de tratar melhor o diabetes, porque nós temos insulinas melhores para aquele que precisa de insulina. Porque a história da insulina esse ano fez 100 anos, agora no dia 11 de janeiro que foi descoberto. A primeira insulina foi tirada de animal, de porco, e injetada no homem. E o tempo de ação dela era um tempo curto. Hoje, nós então estamos conseguindo proporcionar para a pessoa que tem diabetes uma qualidade de vida melhor sem as complicações, através de medicações. Mas muito mais do que isso, a gente sabe que se a gente prevenir a pessoa não ficar acima do peso, o que é acima do peso? Se não ficar com obesidade. E se não é um pouquinho acima do peso, até que tudo bem, nós temos que olhar aquele IMC. Se você quiser olhar assim e falar assim, nossa, será que eu estou com um peso que me predispõe a ter diabetes? É o IMC de 30. Acima de 30 é obesidade. O cálculo é simples. A altura vezes a altura, pega esse número, peso dividido por este número. É peso dividido por altura ao quadrado. Então, assim, vamos falar da prevenção. Se a pessoa não ficar com obesidade e se ela se manter ativa, mesmo ela tendo uma genética para o diabetes, história familiar, ela consegue evitar a não ter o diabetes. A atividade física é fundamental. E quando a gente fala em longevidade, está incluído nesse conceito, né? Vamos fazer atividade física. Então, se você tem uma família que tem história de diabetes, você não quer ter diabetes, faça atividade física e não fique com obesidade. Não é tanto a questão alimentar é importante, mas não é o tanto não comer o açúcar, é não comer o açúcar de absorção rápida. Mas é muito mais a gente questão de quantidades. Perfeito.
O Osmar aqui perguntando, né, do limite da glicose, né? No exame, o que você leva em consideração aí? O exame, fazendo o exame de sangue, o limite é 100. Entre 100 e 126, você vai chamar de pré-diabetes. Acima de 126 é diabetes se você tiver duas medidas. Porque a gente nunca dá o diagnóstico com uma única medida. Então, o que é o normal? O normal é ser no laboratório glicemia de jejum até 99. Se deu entre 100 e 126, é um pré-diabetes, mas a gente precisa sempre de uma segunda medida. Se tiver acima de 126, em duas medidas é diabetes. Podemos olhar também a medida pós-prandial. 2 horas após a refeição, o normal é até 140. Entre 140 e 200 é pré-diabetes, acima de 200 é diabetes confirmado. O único momento que com uma única medida você confirma o diagnóstico de diabetes se a pessoa já tiver sintomas e ela foi num pronto atendimento passando mal, aí fez uma glicemia e deu mais do que 200. Aí você não vai ficar esperando para falar que ela realmente tem diabetes, ela já está até com sintomas. E de fato a gente acaba observando isso, né? De ter esse controle rotineiro, observar isso, e a questão hoje da mudança de hábito, né? Porque muitas vezes a gente vê alguns casos que a pessoa está toda alterada, mas muda os hábitos, né? Reduz medicação, quando até não suprime, muitos casos que suprimem medicação. Sim, você sabe que hoje a gente usa o conceito da pessoa assim, ó, ela fez um diagnóstico de diabetes, estava lá com 130 de glicemia em 2 ocasiões, mas estava com obesidade. A pessoa emagreceu, usou o medicamento para emagrecer ou emagreceu com alimentação e atividade física e ela passa a não ter o diabetes. Há um tempo atrás a gente não falava isso, hoje a gente fala. Então, assim, a pessoa pode se cuidar e mudar a sua história. E como você bem coloca, né? No passado não se via, hoje a gente vê cada vez mais, o que prova o quanto a gente está vivendo de maneira errada muitas vezes, né? Eu acho que a questão da indústria, né? Veio a indústria, tentou facilitar a nossa vida com alimentação congelada, com coisas prontas, pré-preparadas. E para você manter aquele alimento dentro de um pacote, você tem que colocar conservante. Então, assim, acho que hoje a gente já está na mídia, todo mundo já ouviu falar, você deveria comer como a sua avó comia antigamente, né? Outra coisa, se você deixar um alimento ali na mesa e ele não estragar dentro de um mês, é porque realmente aquilo não era nem, podia ser chamado de alimento, que é o que acontece com uma bolacha industrializada, recheada, deixa lá para você ver se estraga, nem estraga. Se fizer uma bolachinha caseira que não foi colocado conservante, aquilo vai estragar, né? E de fato, né, e a mudança de rotina está cada vez mais comum. A gente percebe, vê relatos, vê a qualidade disso, mas falta disseminar, né, que mais pessoas estejam nessa... Mas você sabe que o consumo de refrigerante diminuiu. A indústria de refrigerante teve que sair para fazer água aromatizada. Agora, para que eu vou comprar uma água aromatizada? Vou lá, eu espremo um limãozinho na água, porque senão você continua dentro da indústria do mesmo jeito, né? Eu acho assim que a gente não precisa não usar nada da indústria, mas eu acho que a gente precisa diminuir. Dosar isso. Por exemplo, o suco industrializado, acho que toda vez que eu venho aqui eu falo isso. Você olha lá, está escrito sem adição de açúcar, mas já tem o açúcar da própria fruta. Então, para quem tem diabetes, não é um alimento adequado. André coloca uma coisa interessante. Se tem uma coisa difícil para as pessoas é transformar e mudar a rotina, né? E a gente percebe isso e médico vê muito isso no consultório, né? Dá certo de indicações, depois vai lá, faz os exames de retorno, fala assim, ó, tem alguma coisa errada, né? E essa questão é até assunto de livro, né? Se for procurar aí como mudar o hábito, é muito difícil a gente mudar um hábito. Mas você sabe que eu vou usar o termo atenção plena. Dentro dessas recomendações da longevidade, a história da atenção plena e da meditação tem sido muito divulgada. O que é isso? É você prestar atenção no que você está fazendo. Por que você não muda um hábito? Porque você está no automático. Então, você não está nem prestando atenção naquilo que você faz. Então, se você colocar uma rotina, não, eu vou chegar em casa no final do dia, em vez de eu fazer o que eu estou acostumada, eu vou me trocar rapidinho e vou sair. Não pensa, porque se você pensar que você vai sair para fazer uma atividade física, cada dia você vai ter uma desculpa. Porque o sol está quente, porque hoje eu estou cansado, eu vou amanhã. Então, para você mudar um hábito, é muito disso.
não pensa. Você vai ter que fazer que aquela nova rotina seja no automático. Então, assim, a questão para atividade física, acho que a questão que ele colocou aí, a gente vê muito isso dentro do consultório. Você pede para a pessoa fazer um exercício, daí a pessoa que vem para prevenção, daí 1 ano ela volta. E aí, você está fazendo atividade? Fiz um tempo, agora eu não estou fazendo mais, por que isso, por que aquilo? Quer dizer, depois de 3 meses que realmente virou um hábito. Perfeito. Karina, com uma questão interessante também, né? Falando em virtude aí, né, da alimentação equivocada, da vida moderna, de pouco sono, etc. Alguns estudiosos falam que talvez a gente faça uma curva contrária e reduza, né, a longevidade, né? Também é um fato que a gente tem que parar para pensar, né? Sim, tem estudos que demonstram isso. Porque quando a gente fala em longevidade, em expectativa de vida, Luciano, quando você fala expectativa de vida, entra a questão assim, quando é número, né? A expectativa de vida aumentou. O que compõe esse número? A mortalidade infantil entra nessa conta. Então, diminuiu também a mortalidade infantil. Só que a gente olha e vê assim, no geral, o número de centenários, pessoas acima de 100 anos, aumentou. Então, a gente olha os dados do IBGE, aumentou o número de centenários. Mas a gente tem que ficar preocupado, eu acho que é a questão da qualidade de vida. Então, assim, tem esse viés aí também de pessoas... porque você vê a incidência que tem de mortalidade por AVC, por infarto. Sem dúvida. Outra coisa, quando a gente vai falar em números e estatística, por exemplo, a mortalidade a sobrevida de mulher é maior, a expectativa de vida, mas tem um viés aí, porque homens morrem mais de acidente automobilístico, de acidentes domésticos. A gente teve o exemplo do Gugu, que morreu recentemente, uma pessoa com 60 anos, morreu num acidente doméstico, né? Então, assim, quando a gente fala em expectativa de vida, tem vários vieses. Eu acho que o que a gente está pensando aqui é mais a questão da longevidade com saúde, com qualidade. Então, aí sim a gente tem que olhar essa questão que ela está colocando, de o nosso modo de vida, a correria dos grandes centros, e aí você vai querer comer mais rápido, fast food. A gente precisa olhar para isso e modificar. Não adianta só chegar lá nos 90, nos 100 sem qualidade. Perfeito. E de fato, né, ao pensar o conjunto da obra, né, que a gente está prevendo aí essa longevidade com qualidade, acho que a gente não pode desassociar essas duas questões, né, e que só vai ter isso se pensar de fato o conjunto da obra. Não adianta, né, olha, eu me aplico muito em atividade física e esqueço alimentação de qualidade, né, olha, eu faço tudo certinho, mas eu tenho uma vida extremamente estressante. Tem que ter um equilíbrio. A questão do estresse é também um fator aí, causador de depressão, causador de doenças comuns na idade idosa, né? Outra coisa que eu acho também que a gente tem que ficar de olho é que a gente falou sobre a motivação, fazer coisas novas. A gente não precisa, que a gente estava até comentando, não precisa depender do financeiro para isso. A gente tem que pensar em coisas simples. Porque senão você causa mais um problema. Outro dia eu estava vendo um artigo do um psiquiatra, Flávio Gicovati. Ele já é falecido, tem muito livro, ele era da mídia, ele fazia programa da CBN. E eu estava ouvindo uma entrevista dele falando que quando você começa a entrar muito na exceção, né, começa a não ser o interessante. Começa a ficar muito exótico. A gente tem que ir no simples. Sim, sem sombra de dúvida. Porque você não precisa depender de muito dinheiro. Então, coisas simples. Às vezes, hoje a gente tem essas academias ao ar livre. Ainda mais hoje que a gente tem a era do tutorial, né? Você entra lá, você aprende a cuidar de um jardim, você aprende a fazer, né, uma maquiagem, você aprende a fazer algum tipo de artesanato, né? Então, sim, né? A informação hoje está na mão, né? Sem dúvida. A informação hoje está na mão. A Cacilda coloca uma questão interessante. Ela diz que tem depressão há alguns anos, faz natação, hidroginástica, borda, faz uma série de coisas. Aí ela pergunta, né, se seriam coisas demais, né? Tem essa questão também da pessoa tentar preencher o tempo e exagerar e isso também ser nocivo? Se ela está se sentindo obrigada a fazer tanta coisa, eu acho que pode filtrar um pouco. O que me dá prazer? Porque eu não posso fazer uma coisa só porque me obrigaram a fazer.
Acho essa questão de... nem nas relações sociais a gente não pode ser obrigado. Porque às vezes você tem um familiar que te irrita tanto que aquilo vai te trazer depressão. Às vezes você está tão obrigado a fazer uma atividade física. Eu tenho um paciente que fala assim para mim: nossa, eu não vou fazer pilates de jeito nenhum. Não vai mesmo, vamos arrumar outra coisa. Se está abordando, está irritada com os pontos, não tá... deixa do lado. Então talvez ela esteja fazendo muita coisa. Vamos experimentar, tirar uma dessas a que eu gosto menos e ver se eu fico melhor. Né? Eu acho que isso a gente tem que individualizar. Não dá para falar assim para você: é um excesso de atividade física. Você tem que ver se você está tendo prazer naquilo. E é extremamente individual, como você coloca, né? Olha, testar, né? Olha, aquela que eu não gosto muito, tira por um tempinho, vê como você reagiu. Não foi isso, então volta com aquela. Tenta descobrir algo novo que dê prazer, né? Mas aquela história, né? Não vamos também deixar as pessoas muito acomodadas. Fui lá uma vez na academia, não gosto. A gente tem que ter uma rotina para depois você falar: não, realmente eu não gosto disso. Porque o início da atividade física, ela é difícil, porque até você condicionar, você se sente cansado, você tem dor muscular. Então você tem que ultrapassar aqueles primeiros 3 meses para depois você começar a ter prazer naquela atividade. E é interessante, né, pensar nesse feeling da atividade, né? Se fala muito, por exemplo, na atividade física, que você tem a história da rotina dos 21 dias, né? Que a maioria das pessoas abandona nesse período que se sobrevive aos 21 dias, que aí sim tem continuidade, começa a ter prazer, as dores somem e etc. Para cada atividade tem um período de estabilidade aí. Sim, a gente tem que ser um pouco a persistência, né? Tem que ser um pouco persistente. É que no caso dela, ela estava falando de estar fazendo muita atividade. Então aí talvez valeria a pena ela deixar uma de lado. Fazer uns testes aí dentro dessa rotina. Eu acho que a gente tem um norte bacana quando a gente fala disso, né? De longevidade e qualidade de vida. Primeiro é isso, né? Olhar para si, né? O que eu estou fazendo que de fato é bom para mim e o que não é, o que está me prejudicando, né? Sim. Criar essa rotina de projeto, de longo prazo, etc., mas que ela não pode ser uma rotina tão enfadonha, né? Você tem que ter novidades nesse decorrer aí dessa qualidade, e equilíbrio é a palavra, né? Exatamente, Se a gente junta esses fatores, né, a gente acaba tendo isso. E é lógico, a vida tem imprevisto, ainda bem que tem, porque tira a gente da rotina, né? Então, mas essa questão dos imprevistos, voltando de novo naquela questão do atenção plena, eu vou resolver a atenção plena, ela ensina que você deve pensar no hoje. Porque as questões anteriores te trazem depressão, e as questões do passado, e as questões do futuro te trazem ansiedade. Então, eu tenho uma rotina, mas eu tive um problema, eu preciso resolver. Vamos resolver isso? Pensar no que eu posso fazer hoje? E também assim, não vou resolver o problema do mundo, né? Eu vou pensar no que eu posso resolver dentro dos meus limites. Quando a gente vê essa plena consciência, o desapego de que, olha, passado eu não resolvo mais, né? E o futuro eu não sei completamente o que me aguarda, então também tenho que desapegar nesse sentido, né? Olha, eu faço um hoje bacana, e eu fazendo um hoje bacana, a chance de ter um futuro melhor vai acontecer. Eu trouxe de novo esse tema, o atenção plena, porque hoje em dia a gente tem valorizado isso na longevidade e na qualidade de vida. É você saber resolver problemas. Aí você colocou, eu tenho um imprevisto, vamos saber resolver essa questão. A gente sempre tem imprevistos, né? Sem dúvida. Quero agradecer, como sempre, a presença, a troca de informações conosco, deixar o espaço sempre à disposição e esperar cada vez mais que a gente tenha esse pensamento da longevidade na nossa rotina, né, com essa qualidade de vida. Eu que agradeço. Essa questão do coletivo, né, a gente tem que pensar na história do coletivo e da longevidade, a gente melhorar a qualidade de vida. Não adianta só viver mais, a gente tem que viver com mais qualidade e pensar nisso desde novo.